Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa ali o sininho, né? Curte os nossos vídeos, compartilha, quem sabe esse vídeo também vai alcançar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas e também vai ser o canal, né, dessas pessoas poderem crescerem no conhecimento de Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Então seja bem-vindo ao Entenda a Bíblia. Hoje nós estamos no episódio número 5 e nós vamos falar de um tema muito importante nos próximos 3 episódios. Nós vamos repartir esse tema em 3 episódios. Nós vamos falar sobre justificação pela fé, um tema oportuno por tudo que a Igreja Evangélica Brasileira está vivendo. Ela precisa ouvir muito mais sobre isso porque ela fala muita balela acerca da salvação em Cristo Jesus. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fé. O que é fé? Para a maioria das pessoas, fé é simplesmente acreditar. Eu creio em Jesus. Você já deve ter ouvido falar isso várias vezes. Se você perguntar na rua para qualquer pessoa se elas creem em Deus, a grande maioria das pessoas vai dizer que crê em Deus. Mas isso é a fé que a Bíblia nos ensina? Esse tipo de fé? O que seria fé segundo a Bíblia? No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, nós temos o conceito bíblico de fé, ou seja, a Bíblia diz o que é fé. Claro que não explica tudo sobre fé, mas ele diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperança, por isso que eu estou de verde hoje. E a prova das coisas que não se veem. É claro que isso não dá para entender por completo o que a Bíblia diz sobre fé, mas por aí a gente já vai começar a entender que fé não é simplesmente eu acreditar. Não, a fé ela tem um poder para mudar a minha vida. E é nisso que eu preciso crer, é nisso que eu preciso entender e é dessa forma que eu preciso me apegar a Deus. Principalmente porque a palavra hebraica para fé, emuná, significa apegar-se com firmeza em algo. Então, fé seria apegar-se com firmeza em Deus. Mas Deus é invisível, como eu posso me apegar com firmeza em Deus? É por isso que existe a Bíblia, a palavra de Deus. Então, fé nada mais é do que apegar-se com firmeza na palavra de Deus, naquilo que Deus colocou ou escreveu de orientação e de revelação acerca dele e acerca de mim também, ou sobre a minha vida, ou do propósito que ele tem para a minha vida. Então, colocar em prática a palavra de Deus é um ato de fé. Para os gregos, a palavra pistes, fé significa algo como confiança, mas também algo como fidelidade. Você, quando vai no cartório, você dá fé a um documento, você atesta um documento ou assina um documento e o próprio tabelião atesta lá que o que você está falando é uma verdade ou que o documento verdadeiramente é uma cópia verídica de um genuíno ou que a sua assinatura é sua mesmo. Então ele dá fé àquele documento, ele comprova. Então é um ato de confiança sobre aquilo ou um ato de fidelidade, porque fé também pode significar um ato de fidelidade. Então, quando eu coloco em prática a palavra de Deus, eu estou sendo fiel por causa da fé que foi colocada em mim. Então, pela fé eu ajo, a fé é uma ação, a fé nunca é algo apenas paralisante, uma coisa passiva, eu creio e pronto, a coisa já aconteceram na minha vida, não como fosse uma mágica acontecendo na minha vida, não, a fé ela sempre promove algo de mudança de realidade, de mudança de vida e de principalmente mudança de atitude. Lá no próprio livro de Hebreus, que nós lemos o conceito de fé, nós vamos ver vários personagens bíblicos dizendo que eles fizeram alguma coisa, eles agiram pela fé e isso lhe foi imputado por justiça. Já entra no assunto justificação pela fé. O próprio Abraão, a Bíblia fala que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas quando que ele creu em Deus? Quando Deus falou com ele e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrarei. Eu darei essa terra para você como herança. Abraão creu em Deus, saiu da sua terra e foi até a terra que Deus lhe havia prometido. Isso é fé, verdadeiramente. A fé sempre vai gerar obras. No caso de justificação pela fé, que nós falaremos nos próximos vídeos, não significa que você é justificado pelas obras, mas é pela graça de Deus mediante a fé. Você precisa crer e essa crença vai produzir em você obras. A fé, portanto, é o meio pelo qual eu sou justificado. Mas essa fé sem obras, ela não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira, porque a verdadeira fé que Deus coloca no nosso coração, ela promove transformação, ela promove mudança de vida. Fé mais arrependimento é igual a
conversão. Você se converte verdadeiramente quando você olha para o seu passado, olha para a sua vida atualmente e vê: eu estou totalmente desconexo com o plano que Deus tem para a minha vida. Mas Deus, pela graça, me alcança e pela fé me faz ter a capacidade de mudar a minha postura, de mudar as minhas atitudes, de mudar a minha vida. Esse é o processo de conversão. E eu me volto para o projeto novamente de Deus para a minha vida. O projeto e o propósito eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Então, creia em Deus verdadeiramente. Coloque aquilo que Deus tem colocado no teu coração pela palavra deles em prática. Viva pela fé. Viva essa nova criação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e no próximo vídeo nós vamos falar sobre justificação. O que significa essa ideia de ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Um grande abraço e fiquem com Deus.